A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos a mais um dia dos Conectados com o Pai. No dia de hoje estaremos falando sobre o jejum pleno. Você tem jejuado? E qual tem sido o propósito do seu jejum? Qual tem sido as atitudes na sua vida durante o seu jejum? É sobre isso que vamos falar hoje. A palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 6, do verso 16 ao 18, diz assim: E quando jejuarem, não vos mostrei triste, como fazem os hipócritas, porque eles mudam a sua expressão facial, desfiguram o seu rosto, para que os homens vejam e percebam que eles jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, o seu galardão. Porém tu, quando jejuar, unge a sua cabeça e lava o seu rosto, para que não pareça aos homens que você jejua, mas sim a teu Pai, que está no oculto. E teu Pai, que vê o que está no oculto, te recompensará. Irmãos, o jejum, ele nos consagra e nos eleva de uma forma mais focada para perto de Deus Pai. Assim, nós conseguimos estar com o coração e a mente mais aguçados e mais sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. O jejum, ele é uma disciplina espiritual para aumentar a nossa fé. Ele consagra o nosso espírito para vencer as tentações da carne e poder ouvir com maior nitidez, com maior clareza, os direcionamentos do céu para as nossas decisões e escolhas aqui na terra. Justamente porque a prática do jejum é um ato de adoração a Deus. Jesus nos ensina que não deve ser exposta para as pessoas. Os sinais e comentários sobre os nossos votos e o nosso jejum devem ser evitados. É um princípio bíblico para essa entrega espiritual. O verdadeiro jejum não permite vaidade. Qual foi a última vez que você jejuou, irmão? E qual foi o motivo? Algo que nos intriga muito é o fato de que Jesus mesmo ele podendo, ele não usou de nenhum atrativo artificial para parecer desejável, popular ou merecedor de aplausos. Vivemos dias onde o apelo pela aparência é enorme e os filtros das redes sociais são ativados para sempre melhorar, ser mais atrativo, acaba sendo até não real. Quando falamos da vida com Deus, precisamos ser íntegros, rejeitando qualquer tentativa falsa de mostrar uma super espiritualidade. Dessa maneira, nosso Pai, que nos vê e nos motiva, Ele prepara para nós uma recompensa. A Trindade é a única audiência que precisamos em nossos jejuns e propósitos. De Deus vem o melhor aplauso e a recompensa de que realmente precisamos. Irmãos, o jejum, ele é uma das armas mais poderosas que o cristão tem em mãos. Imaginem só, nos últimos devocionais nós vimos que para problemas espirituais nós precisamos de soluções espirituais. A palavra de Deus lá em Efésios diz que o inimigo a todo momento ele lança dardos inflamados. E esses dardos inflamados, além de serem muitas vezes através de coisas físicas, todos esses dardos inflamados, eles são de natureza espiritual. E aí Jesus ele nos ensina como se defender desses dardos inflamados do maligno. E todas as soluções são espirituais. Para um problema, grave isso, para um problema espiritual, deve haver uma solução espiritual. Irmãos, isso é incrível, porque o jejum, ele é uma arma tão poderosa que além de ter o efeito nele mesmo, ele amplifica, ele aumenta o efeito das outras armas espirituais que nós temos. Imaginem só, você está numa guerra e você entra no campo do inimigo. A oração ela é poderosa como se fosse uma granada. Você ora é como se você lançasse uma granada no inferno, no campo do maligno, e você causa uma explosão.
Quando você ora juntamente com a leitura da palavra, é como se você lançasse não só uma granada, mas como você lançasse 2 granadas no campo do inimigo. Mas quando você ora, quando você lê a palavra, e tudo isso junto com um jejum, essas 2 granadas se tornam uma bomba atômica e faz um abalo imenso no campo inimigo. Então o jejum, ele é uma amplificação, ele aumenta a potência e o poder das nossas armas espirituais contra o diabo. Ele faz com que o nosso ouvido consiga ouvir com mais clareza qual é a vontade do Espírito Santo para a nossa vida. E quando nós sabemos qual é a vontade do Espírito Santo na nossa vida, e nós ouvimos a sua voz e a seguimos com clareza, nós conseguimos ganhar almas para Jesus. Nós conseguimos viver em santidade. Então, o jejum é uma das armas mais poderosas que o cristão tem em mãos. Irmãos, e outra coisa que Jesus fala para ser muito atento na hora do jejum é que nós não devemos fazer o jejum por conta da vaidade, para nos engrandecer, para nos trazer aplausos, para nos trazer admiração, mas tudo deve ser no oculto. Nós aprendemos isso com o nosso mestre, com Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, ele se esvaziou de si. Então Jesus, ele tinha todo o poder, ele era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele se esvaziou e se pôs em forma de servo. Jesus, ele não se exaltou, ele preferiu se esvaziar e se colocou em forma de servo e morreu por nós. E a palavra de Deus diz que ele ressuscitou e foi exaltado por Deus Pai. Nós aprendemos então, irmãos, que quando nós nos esvaziamos, nós nos enchemos. Mas não somos nós que nos enchemos. Nós temos a opção de nos esvaziar, mas quem nos enche é Deus. E a palavra diz aqui, o Pai que vê o que está no oculto nos recompensará. E uma coisa interessante que a gente ainda aprende com Jesus é que Jesus escolheu se esvaziar e depois ele é exaltado. E a palavra diz que ele é exaltado na forma mais plena e mais gloriosa que existe. E quando ele recebe toda essa exaltação, toda essa glória, ele diz que tudo isso, todo esse reino será do Pai, através do Pai, da vontade do Pai. Então, mesmo Jesus se esvaziando e recebendo toda a glória de Deus, ele devolveu essa glória a Deus Pai. E a mesma coisa, irmãos, quando nós vivemos uma vida e nós buscamos não a nossa exaltação, mas nos esvaziar de nós somos cheios de Deus. E Deus faz maravilhas e milagres e cumpre propósitos através da nossa vida. E neste momento é a hora que nós devemos devolver toda a glória ao nosso Deus. Porque Ele é dono de toda a glória, Ele é dono de toda a honra. E Ele não é só dono, mas Ele é a glória, Ele é a honra. Irmãos, a altitude da nossa vida, ela é baseada nas nossas atitudes. As nossas atitudes definem a nossa altitude. Então, as nossas atitudes vão definir em qual patamar, em qual degrau a nossa vida espiritual vai estar. E podem ter certeza que através do jejum, muitos que estão há muito tempo no mesmo degrau, no mesmo patamar, na mesma altitude, não sobem, não elevam, não vão a outro patamar e acabam não cumprindo o propósito de Deus porque eles fazem tudo, mas não jejuam. A palavra de Deus diz que o jejum é tão importante que há demônios, e não só demônios, a Bíblia fala demônios, mas há maldições, há laços, há cadeias que só podem ser quebradas através do jejum e da oração. E mediante a tantos fatos, a tantos argumentos, a tanta clareza de Deus sobre a importância, o poder e a arma que é o jejum, eu pergunto a você, o quanto você tem jejuado?
O quanto você tem usado a arma que Deus colocou nas suas mãos. Você pode fazer a qualquer momento. Você pode usar a qualquer momento. Quanto que o inferno tem sido abalado através da sua vida. Então eu quero te convidar, eu quero te encorajar, a partir de hoje, a viver uma vida usando essa arma poderosa. Não só essa arma, mas usando outras armas, porque o jejum, ele vai fazer com que as outras armas espirituais abalem as estruturas do inferno. Que a paz do Senhor esteja sobre você. Que o Espírito Santo do Senhor esteja falando de forma clara aos seus ouvidos. E que a graça de Deus repouse sobre você no dia de hoje, te dando bênçãos, coragem e ousadia para cumprir o propósito a qual Deus o designou. Amém.